Shalom. Shalom Uvraha, estamos de volta reagindo ao quarto capítulo da primeira temporada da série The Chosen. Eu sou o Rav Yehoshua Shlomo e eu já te peço, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, faça com que chegue nos quatro cantos deste mundo para que mais pessoas possam conhecer as escrituras sagradas no contexto original, ter segredos, mistérios revelados para que a comunhão com Deus, para que a harmonia com o Todo-Poderoso possa ser estabelecida. E na abertura do capítulo 4 da primeira temporada, nós vemos Pedro guiando os romanos a supostamente o aprisionamento dos seus irmãos judeus que estaria pescando. E aí nesse interim, Pedro está passando por uma batalha interna. Ou eu entrego meus irmãos, ou eu não entrego, olha o que eu estou fazendo com a minha vida. E ele encontra um pedaço de madeira flutuante com uma letra ali, que é a tradução, as legendas da série The Chosen colocou como letra Z. Mas o hebraico que aparece neste bloco de madeira é a letra Zain. E a letra Zain é a sétima letra do alfabeto hebraico. Isso pode significar duas coisas. Ou aquilo é uma sinalização náutica para os navegadores ali do Mar da Galileia pudessem ser orientados onde navegar, onde possui banco de areia, onde possui enrosco para não pescar. Então pode ser que existiam algumas boias com marcações, como uma espécie de aviso: aqui é perigo, se você ultrapassar para cá, se você for para essa direção, o seu barco vai encalhar e vai dar ruim. Ou pode ser que, já de caso marcado, colocou ali aquele aviso para que ele mesmo pudesse saber onde estão os bancos de areia, mas a letra Zain possui um significado muito interessante, que ela é o símbolo de uma espada. Então Zain pode significar também espada. Então talvez Kefa, Pedro, conseguiu levantar sua espada espiritual e não entregar os seus irmãos para uma nação opressora. Vemos nesta cena os fariseus ali de Cafarnaum reunidos, porque Nicodemo ele ainda está em Cafarnaum, junto ali com Josias, Shmuel, junto ali com todos aqueles rabinos ali, fariseus. E agora eles ouvem falar de alguém que veste pelo de camelo. Eles ouvem falar de alguém pregando contra líderes religiosos, contra Herodes Antipas, que é o rei vigente da época, falando de todas as listas dos seus pecados. E vejam que Nicodemos diz que este homem não responde ao sinédrio e ele rejeita todas as tradições e rejeita também os influentes. De quem eles estão falando? De Yohanan HaMatpil, João Batista. E por que rejeitam as tradições? Porque João Batista era essênio. E o grupo dos essênios era composto por grande maioria deles por sacerdotes que não compactuavam com o sacerdócio vigente do templo sagrado, que nesta época de Yeshua, o sumo sacerdote era Caifás. E ele não seria, de fato, a pessoa correta para estar ali, porque Anás, que era o sumo sacerdote que antecedeu ele, fez a sua escolha política, colocando ali Caifás para agradar tanto o Império Romano quanto agradar ali os legisladores que pairavam no Sanhedrin por parte dos saduceus. Então, esse grupo de essênios, eles rejeitavam o sacerdócio vigente no templo sagrado. Olha que interessante. Um grupo de judeus que vivia no deserto, com as leis de purificação, vivia cumprindo o Torá como cabalistas e criticando o sinédrio corrupto da época, criticando o sacerdócio que não era da linhagem de Arão, que havia sido corrompido na era dos Hashmonaim, dos Hasmoneus. Então, no primeiro século, a religião estava com toda a sua podridão nos mais altos escalões, e a prova disso é que o templo sagrado foi destruído no ano 69 da Era Comum. Se não fosse pelos pecados de ódio gratuito que uma denominação judaica possuía contra outra no primeiro século, que um irmão possuía contra o outro no primeiro século, o templo não haveria sido destruído.
nós não haveríamos perdido mais da metade dos mandamentos da Torá, que podemos apenas nos conectar a eles estudando nos dias de hoje em nível Ruach. Então, aqui já começa as características de um fariseu, as características de um saduceu, as características de um essênio, e isso é muito importante, esta compreensão, para entender o tempo que isso ocorreu, a cultura da época e o lugar, a região. Estamos na casa de Pedro, onde os irmãos da esposa de Pedro, os cunhados dele, estão ali reunidos dizendo que Ima is sick, né? Que Ima está doente. A tradução colocou como Ema, né? Acho que 2 Es, M e A. Então, quando você lê, entende-se que o nome de uma pessoa é chamado de Ima ou de Ema. E, na verdade, a palavra Ima, em hebraico, quer dizer mãe. Inclusive, Pedro chama ela de Ima, porque dentro da lei da Torá Sagrada, quando os noivos se casam, os pais da noiva tornam-se também pais do noivo e os pais do noivo tornam-se também pais da noiva, ou vice-versa. Como, por exemplo, no inglês. No inglês nós temos mother-in-law, que é a tradução de sogra. Father-in-law, que é a tradução de sogro. Então, a tradução literal seria o pai na lei, a mãe na lei. Então, isso parte da cultura judaica, da cultura bíblica, onde a mãe tornaria-se não só mãe do cônjuge, assim como já é, que deu à luz, né, propriamente dito, para uma das partes. Então, Ima não é o nome de uma pessoa, da sogra de Pedro, não. Ima em hebraico quer dizer mãe. E aí, eu achei interessante, eu preciso reagir sobre ele mandando os 2 irmãos sair da casa. Você lembra que no primeiro capítulo, os 3 estavam ali brigando, né? Apostando. Agora, Pedro se impôs dentro do lar e falou, eu sou dono dessa casa. Eu quero ter uma conversa particular com a minha esposa. E se vocês não saírem daqui, eu vou quebrar a cara dos 2. Então, eles não se sentiram confrontados por Pedro quando estava na rua, porque os 2 pegou para brigar com ele, então por que não repetiu essa cena? Por causa de uma palavra que Pedro usou. Eu sou o dono dessa casa. Essa expressão em hebraico é Baal Habait, como já foi explicado anteriormente nos vídeos anteriores. Então, o senhor da casa, do lar, pela Alahá, pela lei judaica, e agora nós não estamos falando de Bíblia, e sim de tradição, do que compreende o nosso povo, seria uma transgressão muito grande contra o próximo se eles desrespeitassem Pedro dentro da própria casa dele. E quando os irmãos se retiram, ele escuta de fato a tosse, né, que a sogra já está ali na casa dele doente, que com certeza nos capítulos posteriores, a famosa cura da sogra de Pedro, né, vai ocorrer e nós vamos também reagir aqui, mas a briga que Pedro tem ali com a sua esposa, se abrindo, contando tudo para ela, e eu achei super interessante a maneira com que ela está diferente. Antes era, depois era isso. Não foi o homem com que eu me casei, um homem temente a Deus. Você está pescando no Shabat, e ele tenta usar uma argumentação que é Pekua Nefesh, e ela própria, porque a mulher, irmãos, ela tem um QI de sabedoria tão grande dentro dela, que todo homem deveria escutar de fato, porque ela foi estabelecida como ajudadora, auxiliadora. Então ela fala, não, você não sabe que se nós vamos morrer por isso. Ou seja, não é Pekua Nefesh. Você nem está buscando Deus ultimamente para você poder ter essa afirmação que é Pekua Nefesh. Assim como o menininho no capítulo anterior tentou usar a Torá para argumentar a sua falha, Pedro agora também tenta usar a própria Torá para argumentar a falha dele com relação ao cumprimento dos mandamentos. Que a esposa já viu, cara, você não está buscando Deus, você não está cumprindo os mandamentos. Olha o que tem acontecido na nossa vida. Quando que você vai acordar? Acorda. Então, a expressão Pekua Nefesh, que Pedro usa nessa argumentação, é que, segundo os nossos sábios, você pode quebrar qualquer um dos 613 mandamentos, exceto 3, tá? Caso a sua vida esteja em risco. E esses 3 que você de maneira nenhuma pode quebrar o mandamento, nem debaixo de pressão ou ameaça de morte, é o mandamento de assassinar alguém, se alguém botar uma arma na sua cabeça e falar, atira naquela pessoa. Você, segundo os nossos sábios, deve receber a morte sobre si do que executar a missão que aquele indivíduo está te passando.
O segundo é imoralidade sexual. Se você for forçado a ter atos sexuais debaixo de espada, debaixo de ameaça de morte, você também deve ali aceitar a morte sobre si. E o terceiro motivo que você não deve quebrar o mandamento nem se a sua vida está em risco é a avodazará, o serviço estranho, aquilo que nós chamamos de idolatria. Esses 3 mandamentos, você não deve quebrar nenhum mandamento da Torá. Esses 3 mandamentos você deve aceitar a morte sobre si do que transgredi-los. Agora, os outros 610 mandamentos, você é autorizado se a sua vida está em risco. Como, por exemplo, sabemos que comer porco é uma proibição da Torá. Irmão, seja um ser pensante, irmão. Como que você comemora Natal com porco em cima da mesa? Como que você comemora o aniversário de um judeu e não, Jesus não nasceu 25 de dezembro? Desculpa estragar o seu conhecimento sobre o dia do nascimento de Yeshua. E existe um vídeo na Sinagoga Emuná Shelebá, no nosso canal, que destrincha tudo sobre o nascimento de Yeshua, dando para você a proximidade da data que ele nasceu, que não foi dezembro, e nós provamos isso na Bíblia Sagrada. Então, como que comemora-se o aniversário de um judeu comendo porco, aquilo que ele nunca comeu, aquilo que ele é proibido de comer? Então, é a mesma coisa da jogada do coelho da Páscoa. Irmão, coelho não bota ovo. Tem uma pegadinha espiritual aí que você precisa ficar atento. Esses padrões que não são bíblicos, que foram inseridos posteriormente pela cultura cristã, que pegou muito a cultura idólatra e trouxe para o seu compêndio religioso, é o que nós devemos tomar cuidado. Então, Pedro aqui agora, ao ser encorajado, né? Na verdade, ele brigou feio com a esposa, não encorajado, mas agora ele sai todo nervoso, todo desanimado, todo triste, porque a esposa tá certa. Então, como é que ele usa a Torá para argumentar coisa que não é verdade, que a vida dele não está em perigo? Justificando que está trabalhando no Shabat por isso e que não é verdade. Faltou a esposa dele falar assim: quanto tempo você não vai na sinagoga? Quanto tempo você não senta para estudar os rolos sagrados? Então é muito interessante o alto teor de contexto original que existe dentro dessa cena, que você só entende compreendendo a cultura judaica. Ao sair de sua casa, ali chateado por ter brigado com a sua esposa, André chega correndo dizendo para ele que estamos salvos. E óbvio que a cena vai nos relatar de que André viu o Messias, viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu com seus próprios olhos. Agora, imagina como estava a cabeça de Pedro ao acabar de brigar com a sua esposa, ao acabar de contar para ela que ele tinha perdido tudo, que os romanos estavam vindo para cobrar os impostos, imagine como estava a cabeça de Pedro já com a emuná, com a fé abalada por não estar praticando o que precisava praticar. E aí André, o seu irmão, chega relatando que viu o Messias, que está salvo, que agora os romanos não importa mais, não importa quanto você deve, porque o Messias vai trazer a nova era. Agora, vejam a felicidade de André, um judeu do primeiro século que entende o que o Messias causaria ao governar. E óbvio que quando ele começa a ter contato com o Messias verdadeiro, ele começa a compreender o papel de Mashiach ben Yosef, o papel do servo sofredor, o papel de ensinar, de pregar as boas novas para os cativos, como a profecia de Isaías. É como se André aqui já tivesse se despertado, dizendo, uau, eu já criei. E o que mais me chama a atenção nessa cena é a insistência de Pedro. Eu vou pescar Mateus, né? Alguém muito certinho, o personagem, né? Muito certinho, muito, sabe? Não, mas isso é impossível, matematicamente é impossível, você não vai conseguir pegar 1 tonelada de peixe agora. Então, a cena já vai dando a entender o milagre que vai acontecer quando Pedro encontra com Yeshua a primeira vez. E onde é esse milagre? No barco de Pedro. A grande pesca maravilhosa, a primeira. Quando Yeshua fala para Pedro, eu vou te fazer pescador de homem. Então, todo o episódio está se movendo em direção a esse grande desfecho, que é o início do ministério de Pedro, debaixo da autoridade do Rabino Yeshua, do Mashiach. Já agora, no Mar da Galileia, pescando e sem pegar nada a noite toda, aproxima-se Yaakov, Yohanan, Tiago e João, filhos de Zebedeu, os filhos do trovão. Eles se aproximam porque a esposa de Pedro pediu ajuda para que ele pudesse ajudar Pedro pela quantidade de peixe, para que ele não pudesse perder a casa. E essa é uma mitzvah deoraita, tanto do empréstimo
de dinheiro para um irmão judeu necessitado, quanto também nesse auxílio para que ele não perca os bens, principalmente para os romanos, ou para que não seja preso. E se você perceber na cena, Mateus, ele está lá fora, porque ele está observando Pedro pela ordem de Quintus, o romano, né, o general romano, e aproxima-se Tiago, João, então o cenário todo já está armado para que Yeshua possa chegar ali, colocar, como diz o ditado, a cereja em cima do bolo. E veja que no momento de angústia, de aflição, onde nada dá certo, nenhuma rede volta com peixe, Pedro começa a trazer a história, desde a promessa que Deus fez para Abraão, Isaac e Jacó, depois foi para o Egito, depois foi para a terra prometida, depois caiu nas mãos dos babilônios, cativos, escravos. Aí ele resume o discurso falando para ser esmagado pelos romanos, mas depois dos babilônios, né? Primeiro vieram os assírios, depois os babilônios, depois os medo-persas, depois a Grécia, depois Roma e ainda por consequência já no exílio que Roma causou por atacar Jerusalém, tomar Jerusalém e destruir o templo sagrado. Este exílio que foi causado onde o povo se espalhou ainda conseguiu receber mais uma perseguição agora do Império Romano espiritual, que é a Igreja Católica, através das cruzadas. Então aqui, óbvio que no momento de angústia e desespero, ele tá, por que Deus? Por que? Onde o Senhor está? E quem nunca fez isso? Quem nunca teve esse tipo de conversa respeitosa com Deus, perguntando, obviamente sem Hilul Hashem, sem profanação do nome do Eterno? Então, quando você se sente desesperado, a melhor coisa que você faz é rezar, é orar. Fale com Deus, que eu tenho certeza que Ele vai escutar suas orações. Finalmente chegamos no momento esperado, que é a cena do grande milagre, a cena da pesca maravilhosa, onde já no início, agora eu vou dizer do relato bíblico, porque a série, nesta ocasião, fez fiel àquilo que está escrito. Quando Yeshua chega perto de Pedro, perto de André, que estão ali no barco, percebam que Tiago e João eles estão se afastando com Zebedeu ali e tal. E Yeshua ele pede um favor para Pedro primeiro, antes de entrar no barco e antes de falar para ele jogar a rede. Ele fala assim, eu estou ensinando essas pessoas, empresta o seu barquinho para mim. E aí ele sobe no barco de Pedro, faz o barco de Pedro púlpito, para que aqueles discípulos que estavam ali sedentos da palavra pudessem ser abençoados. E nós sabemos já pelo relato bíblico que logo após que Yeshua sobe no barco, conta uma parábola e a gente já vai analisar essa parábola reagindo. Estamos apenas abordando o começo do relato bíblico da pesca maravilhosa, onde Yeshua pede o barco de Pedro emprestado. E você já conhece o resultado, porque te garanto, aposto que você é um bom leitor da Bíblia, um bom estudante da palavra, sabe o que aconteceu quando Yeshua entra no barco e ele fala, Pedro, joga a rede ali. E aí Pedro fala, não, tem aquela argumentação toda e o milagre ocorre. Mas vejam, o milagre ele só acontece porque Pedro emprestou o barco para Yeshua. Ou seja, há momentos na sua vida que para as coisas de fato acontecer, você precisa embarcar os ensinamentos do Mestre Yeshua, os ensinamentos do Messias, sobre pureza de coração, sobre ser humilde. E aí é onde que Deus dos céus escuta o nosso pedido, vê a sinceridade do coração e concede os desejos realizados. No decorrer do relato bíblico, por consequência no decorrer da cena da série, Yeshua traz a parábola sobre um pescador que lança sua rede no mar. E qual é o propósito da rede? Juntar. Todavia, a rede junta peixes bons e peixes ruins. E aí o pescador traz os peixes na rede para a praia, e ali na praia os peixes bons são colocados num barril e os peixes ruins são devolvidos ao mar. Essa seria a tradução correta das escrituras sagradas. Porque, irmãos, seja um ser pensante do que Yeshua está falando. Óbvio que o resultado final da parábola é trazer que, assim como o pescador ele separa os bons peixes dos peixes ruins, os peixes que não servem, o anjo do Senhor também fará isto. Né? Os anjos que virão como ceifadores, a Harita e a mim, nos últimos tempos, farão a mesma coisa. Separarão as ovelhas dos bodes, separará o trigo do joio. E quando Yeshua conta essa parábola, talvez
dentro da comunidade cristã, ela não tem o mesmo efeito como na comunidade judaica. Porque, irmãos, seja um ser pensante. Um pescador experiente, ele jamais vai jogar a sua rede se tiver um peixe podre ali boiando. Que peixes ruins, peixes podres, peixes que não prestam, que estão mortos, eles tendem a flutuar. Então o pescador ele já verificaria. Agora, qual é o conceito de peixes bons e peixes ruins? Peixes que servem e peixes que não servem? Óbvio que se estão na terra de Israel, se estão no mar da Galileia, se estão falando de Torá, se estão falando de Bíblia, Yeshua está trazendo a explicação literal primeiro de Kashrut, das leis alimentares. Quais peixes ruins são devolvidos ao mar, são jogados fora? São os peixes que não possuem barbatana e não possuem escamas. Ou seja, os peixes de couro, os frutos do mar, todos esses tipos de peixe são proibidos pela Torá, segundo as leis alimentares, no livro de Levítico, capítulo de número 11. Agora, as leis alimentares fosse de fato abolida com a morte de Yeshua com Jesus, como diz o ditado. Por que Yeshua traria uma explicação sobre peixes bons e peixes ruins no quesito de um pescador, comparando o que os anjos farão no fim dos tempos em relação à separação também? Então, para aqueles judeus do primeiro século, para os que entendem de cultura judaica, quando Yeshua está falando da separação dos peixes bons e ruins, nós já sabemos que ele está trazendo as leis alimentares, porque os pescadores eles iriam vender os peixes nos mercados judaicos, iriam exportar os peixes para outros lugares onde tinham judeus, porque o comum é um judeu negociar com um judeu. E óbvio que um judeu não vai comer um peixe de couro, não vai comer um peixe que não preenche os requisitos de Kashrut das leis alimentares. Mas aqui Yeshua não queria ensinar sobre leis alimentares para o povo, porém ele pega um exemplo bíblico do que seria kosher e non-kosher, autorizado e não autorizado, para que ele pudesse ensinar o que de fato acontecerá nos últimos tempos. Então esta abordagem do contexto original clareia os nossos pensamentos e nos dá uma perspectiva do contexto original. E agora chega a pergunta clássica de Yeshua. Shimon Kefa. Aqui ainda Pedro não tinha recebido o nome aramaico Kefa. Mas, Simão, por que você não vai um pouco mais adiante com o barco e joga a rede ali? A resposta de Pedro é a seguinte. Olha, teacher, professor. Algumas traduções está escrito que Pedro disse: Rabi, eu não tenho nada contra o senhor. Já pescamos a noite toda, ou seja, eu sou pescador experiente, Rabino. O senhor ensina a Torá, o senhor é religioso. Eu entendo de pesca. Aí Yeshua faz, né? O ator interpreta maravilhosamente com aquela cara de comoção. Aí Pedro, tá bom, eu vou fazer. Mas Pedro não simplesmente faz por causa do rosto, da expressão facial de Yeshua ou do jeitinho que ele pediu, conforme o relato. Pedro faz porque quem está pedindo para ele é um rabino. Quem está pedindo para ele é uma autoridade espiritual que cuida da espiritualidade de outras pessoas, ensinando a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, o correto a se fazer e o errado. Então, pela obediência de honrar o ancião, de levantar diante do ancião, Kefa resolveu, através da sua fé, através da sua emuná, que estava agora já sendo resgatada, na madrugada havia sido perdida, e agora algo está mudando dentro dele, algo está acontecendo. E a gente vai ver já já o resultado final desta confiança que ele colocou na palavra que Yeshua lançou. Que é a mesma confiança que você deve ter, assegurando aquilo que está escrito e cumprir, obedecendo todos os mandamentos de Deus, se conectando com ele, com o seu filho Yeshua, o Messias designado para Israel e para todo o planeta Terra. O produtor tá rindo aqui de mim, irmão. Caiu umas lágrimas aqui na rendição que Pedro... É óbvio que nós estamos assistindo a série, reagindo nela, muito bem feita pelos atores, muito bem interpretado, porque os caras estão trazendo vida para o texto escrito de uma forma extraordinária. A rendição que Pedro faz ali a Yeshua, eu não vou comentar o contexto de estar em joelhos ou não, porque ali não foi um ato de avodazará, de serviço estranho, ali foi um ato de reverência. Né? Eu mesmo, se eu estiver dentro de um tatame de jiu-jitsu, eu ajoelho para o meu mestre de jiu-jitsu. Então isso é reverência, como os orientais se prostram. Mas a rendição que ele coloca, assim, ele fala assim, o senhor é mesmo o Cordeiro de Deus, porque
Milagre agora, o barco envergando, cheio de peixe, vai dar para liquidar as dívidas. Milagre é isso, irmão. Ele vem na hora certa, no momento certo, nem antes e nem depois. E agora ele fala, se afasta de mim, eu não sou digno. Ou seja, a madrugada agora à noitinha mesmo, eu estava quase negando a minha fé, duvidando de Deus. E agora o Messias, o Cordeiro de Deus, aparece no meu barco, faz um milagre, me salva. Afasta de mim que eu não sou merecedor disso. Aí, Yeshua, irmão, isso aí acabou comigo. Levanta a cabeça, pescador. Me segue. Me segue, irmão. Me segue. Me segue, que abranta o coração da gente. E aí ele já chama de emenda Yaakov e Yohanan, Tiago e João que estão ali. Interessante que colocam aqui uma licença poética, digamos assim, né? Posso ir, papai? Mas e a mamãe? O que vai acontecer? Irmão, meus filhos... Você está com o Cordeiro de Deus, com o Messias, aquele que nós oramos a vida inteira. Irmão, só quem já participou de um serviço dentro da sinagoga, só quem assiste este canal de YouTube da Sinagoga Emuná Shelemah e já viu as orações que são feitas todos os sábados, segundas e quintas na sinagoga, sabe o quão impactante é. E dentro dessas orações, todas cantiladas em forma de música, constantemente nós pedimos a Hashem, apressa o advento do seu ungido. Que o Mashiach venha trazer Yeshua. Então, são muitas orações que nós fazemos todos os dias. Que no nosso caso, para que Yeshua retorne. No caso dos nossos irmãos judeus tradicionais e ortodoxos, para que o Mashiach venha. No caso de uma outra linhagem do judaísmo atual, de um outro pensamento mais filosófico, não uma pessoa como Messias, mas uma era messiânica, independente se acredita se já veio, se vai retornar, ou se é uma consciência messiânica, uma era messiânica, todos oram para a redenção, a chegada do Messias. Todos. Então aqui Zebedeu fala, pode ir, meu filho, vou falar para sua mãe que você perdeu a janta, porque você está com o Messias, vai. E aí a série começa a brincar, e isso eu achei interessante. Pedro fala assim para Yeshua, não tem como fazer mais uns 2, 3 milagres desses, não, né? Porque daí a gente tá feito, né? Eles começam a dar risada. Essa descontração, irmão, é exatamente a maneira que eu creio que Yeshua fazia com seus discípulos. Porque Yeshua tinha um senso de humor como rabino. Sabia ser duro quando precisava, sabia ser carinhoso quando precisava, mas muito brincalhão, né? A gente encontra essa leveza nos seus ensinamentos ao decorrer dos evangelhos. Já que no final da conversa de Yeshua com Pedro, Yeshua fala para ele trazer as pessoas que, quando chegasse, Yeshua iria separar quem iria segui-lo, quem iria desempenhar determinado ministério, porque Yeshua não teve apenas 12 discípulos, Yeshua não teve apenas 70 discípulos, Yeshua teve milhares e milhares de discípulos e cada um deles com uma função específica. Por exemplo, o endemoniado de Gadara, a ele, depois da sua purificação, depois da sua conversão, depois que os demônios foram expulsos, aquela legião, quando ele se tornou um pregador da palavra, a ele não foi autorizado seguir a Yeshua, porque ele seria um testemunho impactante, né, na região chamada Decápolis, onde 10 cidades se aglomeravam ali em um compêndio urbano. Então, milhares e milhares de discípulos Yeshua fez. Existe uma estimativa de mais de 5.000 pessoas que escutaram o Sermão da Montanha. Então aqui agora acontece um fenômeno que a série resolveu não descrever, talvez pelo tempo, quantidade de assunto, mas existe um segredo quando Yeshua fala para Pedro assim, Pedro, eu vou te fazer pescador de homem, vai, traz todo mundo que aqui nós vamos sortear o que vai fazer determinada coisa, o que não vai fazer, mas você vai ser pescador de homem. E a cena que mostra Yeshua com as mãos no ombro de Pedro. E essa cena, ela foi tão, talvez os produtores, ou até mesmo o rabino que auxiliou, deixou isso só na cena para pegar mesmo quem entende de contexto judaico, porque no primeiro século existia uma tradição, até mesmo no judaísmo medieval, posterior ao primeiro século, existia uma tradição muito comum dos rabinos irem nas cidadelas
E aí quando as famílias sabiam que os rabinos de Jerusalém, por exemplo, dos grandes centros de estudo, iam para os vilarejos, para as cidadelas, iam para o interior, digamos assim, as mães iam para a beira da estrada com os seus filhos pequenos para que um dos rabinos pudesse levar os filhos para se tornar um rabino, porque era uma profissão digna. Era uma profissão honrada. Toda a família queria que um dos seus filhos se tornassem rabinos, ou todos os seus filhos, então isso era um costume muito comum na época. E esses rabinos que vinham para as cidades, ele era chamado de pescador de homens. E pelo fato de Pedro, Tiago, João estarem ali envolvidos, André, envolvido na pesca, isso quer dizer que eles nunca foram selecionados enquanto eram crianças, adolescentes, para que eles pudessem ser de fato rabinos, se formar em uma yeshivá, ir para um centro de estudo, se aprofundar nos ensinamentos judaicos, de Torá, de Tanar, de tradição, de Alahá, tudo que precisaria um rabino aprender. Tradição nos diz que no Bar Mitzvah, aos 12 anos, o menino ele é apresentado perante uma banca de rabinos e ali acontece uma pequena sabatina para determinar o nível daquela criança, porque aos 12 anos de idade, segundo a tradição judaica, o indivíduo já responde pelos seus próprios pecados. Até os 12 anos, a culpa é dos pais, caso a criança roube, caso a criança minta, caso a criança cometa algum tipo de pecado, algum tipo de atrocidade. Exceto, se não me falha a memória, imoralidade sexual, existem alguns pecados gravíssimos que se uma criança, às vezes, né, infelizmente, com alguns transtornos, alguns distúrbios, cometem, então os pais eles estão isentos. Mas com relação aos outros pecados menos sérios, é tudo responsabilidade do pai. Aos 12 anos, o filho torna-se maioridade, por isso, na sinagoga, ele ganha o seu primeiro talit gadol, ele ganha o seu primeiro tefilim, para que ele possa agora iniciar, engajar na vida judaica, na vida dos mandamentos da Torá. E essa tradição aparece na Bíblia Sagrada. Yeshua, com 12 anos de idade, foi para o templo sagrado, se apresentou perante os rabinos e se saiu muito bem ali. A Igreja Católica Apostólica Romana fez deste momento a chamada primeira Eucaristia e a Igreja Evangélica fez desse momento, por volta dos 9, 10, 11, 12 anos, o momento que a criança deve decidir se ela vai batizar ou não. Mas o contexto que Yeshua vivia no primeiro século é que ele era sabatinado com relação às Escrituras Sagradas. E uma criança, quando ela se saía muito bem, o rabino, geralmente o Av Beit Din, ou o que está presidindo a banca, ele se levantava e colocava as mãos nos ombros daquela criança, dizendo que você está apto para o rabinato, para ingressar na vida religiosa, para se tornar um religioso. Agora, se ele não saísse bem nas perguntas, então quer dizer que o rabino não colocava a mão no ombro, dava as mãos com um aperto de mão. Então a criança e a família já entenderia que ele não está apto para a vida religiosa, não tem talento, tem dificuldade de aprender, de memorizar. Então ele estaria agora abençoado para seguir a sua vida no trabalho secular, que é o que eles fizeram aqui, estão pescando. E aí quando Yeshua faz isso em Kefa, na hora ele entende. Yeshua, o mestre, Mashiach, está nos chamando para ser rabinos, pescadores de homens. Ou seja, não fomos escolhidos como criança, fomos rejeitados quando criança por causa de alguma dificuldade, ou enfim. Mas agora Ele está escolhendo-nos. Então você que se sente rejeitado de alguma maneira, por alguma coisa ou por alguém, não se preocupa não. Sabe por quê? Porque tanto Deus, o Todo-Poderoso, o Pai, quanto o teu filho Yeshua, o Messias de Israel, o ungido de Deus, já te escolheu para executar a missão que ele tem para você. E a sua felicidade, ela está vinculada na sua obediência a Deus e o cumprimento da missão que ele designou para você. Rabino, eu não sei qual é a minha missão. Então, falta espiritualidade, santidade, conhecimento e prática para que a sua mente, as suas faculdades mentais possam pensar com clareza e receber os mistérios de Deus com clareza. Para mais aprendizados como este, temos inúmeros vídeos na Sinagoga Emuná Shelemá, neste canal de YouTube. Por favor, se inscreva, curta, compartilhe com o máximo de pessoas possível. No final das cenas que envolve a pesca maravilhosa, nós temos aí Matitiar pelo seu papel, né? Papel de
racionalista, bem literal, ele olha o milagre e fala, isso é impossível. Ele já foi tocado, né? Mas a cena final do quarto episódio, Nicodemon Ben Gurion vai visitar agora Yohanan Matbil. Nicodemos vai visitar João Batista, que já está preso. No decorrer da série, vai mostrar João Batista lá pregando no deserto, batizando. Então a série vai e volta. Nós temos algumas coisas interessantes para falar de João Batista, mas pegando um resumo geral do que aconteceu até agora envolvendo o seu nome, percebam que Nicodemos, na reunião com os seus rabinos, ele fica espantado porque ele começa a entender algumas coisas e a montar um quebra-cabeça. Ele sabe que ninguém entregaria um judeu para um romano, então isso o intriga. Quem que é esse homem? Por que entregaram ele para um romano? O que ele tem feito? E quando ele chega agora para perguntar, fazer algumas questões, e Nicodemos é uma autoridade dentro de Israel, faz parte do Sanhedrin. Ele sabe que não foi o Sanhedrin que mandou prender, ele sabe que não foi nenhuma ordem judaica que mandou prender, então quem mandou prender João Batista? E aí ele vai agora na cadeia, ao invés de interrogá-lo coisas concernentes ao que João vem pregado, não. Ele pergunta sobre milagres. E o ator que interpreta João Batista dá uma risadinha, como quem diz, o religioso do Sinédrio, aquele cujas orelhas, os olhos são todos tampados, está abrindo os olhos para a messianidade de Yeshua. Está abrindo os olhos para Mashiach. Já teve o contato com ele. Que o eterno Deus de Israel vos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom.